Você já deve ter ouvido pessoas falando planta, barde, fro, no lugar de planta, balde, flor, certo? Muitos ridicularizam essa maneira de falar e consideram quem faz isso ignorante e usam mesmo expressões sem lógica nenhuma, como dizer que a pessoa não sabe falar português direito ou algo dessa linha. Pois e se eu te dissesse que quando você fala prato, branco, árvore, está cometendo esse mesmíssimo erro? Ou seria melhor dizer esse mesmíssimo R? Pois é, como se nota, o que essas palavras todas têm em comum é uma consoante R, e esse R só existe graças ao rotacismo. A gente pode definir rotacismo como a alteração de uma consoante não rótica para uma consoante rótica. Uma consoante rótica é uma consoante do tipo R. Já expliquei isso em mais detalhes em outro vídeo meu, confere lá. Mas enfim, o fenômeno de rotacismo consiste então num som de R, tipicamente um R coronal, como Rá, Rá ou Rá, que surge a partir de uma mutação em consoante de outro tipo, basicamente sempre outra consoante também coronal. As formas de rotacismo mais comuns são as que transformam um L num R, um D num R, um N num R ou um Z num R. Se olharmos como essas diferentes consoantes se distribuem na escala de sonoridade, vemos que a transformação num R aumenta a sonoridade, de forma que o rotacismo é considerado um tipo de lenição. Confere meu vídeo sobre lenição para entender melhor esse fenômeno. E se você não sabe o que é a escala de sonoridade, confere meu vídeo focado nesse tema também. Enfim, o fenômeno de rotacismo pode ser encontrado pelo mundo inteiro tanto historicamente quanto atualmente. A gente já vai falar de cada tipo, com exemplos de diferentes línguas. Mas antes, saiba que, independente de você considerar essa mudança um erro ou não, jamais será um erro apoiar esse canal e garantir que ele siga trazendo conteúdo com frequência. Uma das formas de apoiar é se tornando um membro aqui no YouTube. Como agradecimento pela sua ajuda, você tem alguns benefícios, como acesso aos selos de fidelidade e emojis personalizados, prioridade de resposta dos comentários e possibilidade de me consultar diretamente para assuntos relacionados ao canal. E dependendo do nível que você assinar, também pode ter direito a participar de grupos de WhatsApp comigo e outros apoiadores e ter acesso a conteúdo exclusivo, como o material que uso para a produção dos vídeos. Agora vamos falar desses frequentes R's errados. Vamos começar falando da transformação de L em R. Esse fenômeno é muitíssimo comum, tão comum que estranhamente encontro poucos estudos abordando ele profundamente. Mas se você já estudou línguas fora da Europa, como línguas indígenas americanas, línguas do leste asiático, do Pacífico ou da África subsaariana, deve ter percebido que muitas possuem apenas L ou apenas R. A ocorrência dos dois tipos de consoantes não é tão comum. E se você prestar atenção na forma como articulamos um L alveolar, Lá, e um TEP alveolar, Rá, dá para notar que a forma como são produzidos é muito parecida. A maior diferença é que um Lá costuma ter uma duração um pouco maior e a língua deixa uma abertura entre ela e o céu da boca nos lados, permitindo que o ar escape por ali. Já um Rá é pronunciado mais rápido, com uma simples batida da língua no céu da boca, e a língua não deixa espaço para o ar escapar pelos lados. É só começar a pronunciar o L um pouco mais rápido e aproximar mais os lados da língua do céu da boca para bloquear a saída de ar e transformamos ele num R. Lá, 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 lá. Isso pode ter induzido a alteração do português plato para prato, regla para regra, plumo para prumo, flor para flor, flecha para frecha e blanco para branco. Sim, as pronúncias flor e frecha para flor e flecha eram comuns em português antigo e galego-português. Elas basicamente só começaram a cair em desuso com a determinação de uma norma padrão, digamos assim, onde o uso de L e R nesses encontros consonantais foi escolhido de forma meio arbitrária. Outra coisa que pode ter ajudado a induzir essa diferença de L para R no português é o fato de que todas essas palavras foram empréstimos de outras línguas, geralmente do latim medieval ou do francês. O português nessa época não tinha palavras nativas começando com consoante seguida de L. Todos esses casos em latim vulgar haviam mutado para outra coisa em português. As palavras chato, relha, chumbo e chor são as correspondentes a prato, regra, prumo e flor que evoluíram nativamente do português a partir do latim vulgar. Em relação a flecha e branco, não existem palavras nativas porque esses termos são de origem germânica. Enfim, a alteração nesses casos pode ter sido induzida pelo fato de a sequência consoante mais R ser a mais próxima de consoante mais L que existia no português da época. Um fenômeno bem mais recente que se nota em variedades de português, especialmente nos sotaques caipiras, é a transformação de um L na coda da sílaba em R, como balde virando barde, volta virando vorta e calça virando carça. Um fenômeno desse tipo ocorre também em grego moderno, onde um L na coda do grego clássico se tornou um R. Os exemplos mais comuns são
Azelfoss se tornando Azerfoss e Ilsa se tornando Irsa. Esse fenômeno talvez seja induzido por questões de escala de sonoridade também. Como comentei no meu vídeo sobre fonotática, existe uma tendência nas línguas de reduzir o contraste entre a coda da sílaba e seu núcleo. Como um R, sendo um TEP ou uma aproximante, tem sonoridade maior que o L, então reduz o contraste. O rotacismo de um D para um R também é relativamente comum e fácil de explicar, considerando que um TEP é basicamente uma oclusiva pronunciada muito depressa. Esse tipo de rotacismo ocorre quase sempre quando um D está em posição intervocálica. O exemplo mais famoso desse tipo de rotacismo ocorre no inglês americano, onde um D ou T intervocálico se torna um TEP. Exemplos incluem as palavras buddy, little, rider. Esse fenômeno também é visto com um D intervocálico do hunsrickiano, como nas palavras prura, shira, lora. Outras línguas em que esse tipo de rotacismo ocorreu são o finlandês e o napolitano. O rotacismo de N para R é comum também e basicamente segue a mesma lógica do rotacismo de D. Com o enfraquecimento do ponto de articulação, não é difícil ocorrer a transição de N para R. Em irlandês, um N que ocorre depois de uma consoante oclusiva ou nasal no início de uma palavra sofre rotacismo em algumas variedades. Exemplos incluem cro, tra, mra. Historicamente, o albanês também apresentou essa troca de N para R, mas nesse caso em posição intervocálica, como em zari, gyuri, stipari. E temos ainda a transformação de Z em R. Por muito tempo eu achei esse tipo de rotacismo muito bizarro. Como assim um Z vira R? Você consegue imaginar uma palavra como casa evoluindo para cara? Para mim não parecia fazer qualquer sentido. Pois bem, o que acontece é que quando o Z sofre rotacismo não costuma ser um Z laminar como esse do português, mas sim um Z apical, pronunciado com a ponta da língua, algo como caja. Para entender melhor a diferença entre um S laminar e um S apical, ou um Z laminar e um Z apical, veja meu vídeo sobre esse assunto. Pois bem, apesar de hoje pronunciarmos esse som de S intervocálico dessa forma laminar, casa, a pronúncia original em português era apical, caja. Ainda se pode encontrar essa pronúncia apical em alguns dialetos de Portugal, bem como em dialetos do espanhol europeu e em outras línguas da Europa, como o basco e o grego moderno. Deem uma olhada nos vídeos do Vitor do canal Holomorph, onde ele lê cantigas em galego-português e reproduz a pronúncia da época. Vou deixar um link para a playlist das cantigas aqui na descrição do vídeo. E se inscreva no canal dele. E no meu também, né? Pois bem, a pronúncia do S original do latim provavelmente era apical da mesma forma, e o latim foi uma das línguas que passou por esse tipo de rotacismo em sua evolução. A gente pode notar isso em palavras como flos, flor, que no plural é flores, e não floses, como seria esperado. Perceba que a pronúncia floses, com S apical, não se afasta tanto de flores com um TEP. Com um S laminar, floses, a distância seria bem maior. Outro exemplo é a palavra corpus, corpo, com o plural corpora e não corpoja, como seria esperado. Em verbos também vemos isso, como o presente est e o passado erat, em vez de ejat. O mesmo tipo de rotacismo ocorreu em proto-germânico, onde um Z intervocálico se tornou um R na evolução do proto-germânico ocidental e proto-nórdico. Alguns exemplos são aujo, que se tornou aura, beuja, que se tornou beur, igi, que se tornou ir. Essas são as ancestrais das palavras ear, bear e are no inglês moderno. Outras línguas que passaram por esse rotacismo do Z incluem as línguas túrquicas e eslavas, além de muitas outras. E aí, você sabia que as línguas gostam tanto assim de errar, de se encher de R's? E se você é conlangueiro, já pensou em incluir alguma mudança assim numa conlang sua? Além de se tornar um membro do canal aqui no YouTube, você também pode se tornar um apoiador pelo Apoia-se se for mais conveniente para você. Ou, se você não pode se tornar um apoiador regular, também pode fazer uma doação espontânea via Pix ou fazendo um Valeu Demais aqui no YouTube mesmo. Mande junto uma sugestão de vídeo. As sugestões de apoiadores são sempre prioridade. Você também pode ajudar de graça com seu engajamento. Deixe sua curtida, inscreva-se e ative as notificações para ser informado de vídeos novos. E deixe um comentário aí embaixo também. E me segue lá no Instagram. Obrigado e até mais!